Que a paz, a harmonia e o amor do Mestre Jesus envolva a todos nós. Jesus amigo, organiza minha vida e assume o controle de tudo. Ajuda-me a fazer tudo o que preciso fazer. Dai-me sabedoria, paz e discernimento em meio ao inesperado. Fiquemos atentos aos ensinamentos dessa tarde que nossa palestrante tão carinhosamente preparou. Que a espiritualidade maior intua nossa palestrante Márcia Matos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente hoje e sempre na nossa caminhada. Que assim seja. Boa tarde, meus queridos. Vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos. Hoje, com a nossa querida amiga Márcia Matos, que vai nos trazer o tema Levanta, pega a sua cama e vai. Eu deixo vocês com Márcia. Boa tarde a todos e boa tarde também àqueles que nos assistem pela TV Harmonia. Esse trecho de hoje que a gente vai fazer uma reflexão está no Novo Testamento, né? E eu vou ler para vocês porque eu acho muito interessante ele. E depois a gente faz algumas reflexões que estão em aberto e que apenas servem para orientar ou, na verdade, incentivar as suas próprias reflexões, né? Então, vamos lá. Cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betsada, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o leito. Respondeu-lhes ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse:
eis que ficaste são. Já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por essa razão, os judeus, com mais ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Interessante, como todas as parábolas de cura, né, é que elas sinalizam um roteiro para quando nós precisamos voltar a encontrar a nossa saúde, que é um desequilíbrio. Nós estamos em desarmonia quando estamos doentes. Então, na verdade, ele traz sinais de como nós deveremos nos comportar para recuperar esse equilíbrio. E é sempre assim, sob forma de parábolas, né? Então, a gente pode pegar esses trechos dessa passagem evangélica e fazer algumas considerações sobre os movimentos que são feitos em prol da cura, né? Que se trata, na verdade, de uma jornada onde a gente imagina que apenas o corpo está sendo atingido e que a cura se realiza apenas no corpo. E não é verdade. É um processo inteiro, porque somos seres inteiros. Ainda quando é nosso corpo que adoece, ou mesmo que seja a mente, a alma, na verdade é um todo que está em desarmonia. E é investir nesta recuperação, investir em voltar ao estado de saúde, ou estado de equilíbrio, exige que tudo também esteja envolvido no processo. Então, a gente pode começar pensando nessa água, né? É um tanque. E esse tanque, normalmente, se comporta como a água normal. Mas, de vez em quando, o anjo do Senhor agita essas águas. E no momento que as águas são agitadas, a pessoa entra na água e o primeiro que mergulhar é curado. Nenhum outro é curado. Apenas é curado o primeiro que entrar. E a gente fica se perguntando, que água é essa? Se começarmos a refletir no símbolo que traz, nos símbolos trazidos por essa parábola, a gente verifica que a água sempre está relacionada ao nosso emocional. E águas mais agitadas, como o mar, por exemplo, os rios escuros, elas apontam no nosso psiquismo para o inconsciente, onde todos esses sentimentos estão em ação, mesmo que eles não cheguem mesmo que ele não chegue à nossa consciência. Na verdade, existem sentimentos que foram vividos, experiências, traumas, emoções, que ao longo das encarnações e que na vida presente, eles fazem e se complementam de uma forma que tira-nos do equilíbrio. E muitas vezes, inúmeras vezes, na verdade a maioria das vezes, são os que trazem as nossas doenças, né? Porque é uma manifestação no corpo físico de algo que está em desequilíbrio na nossa alma. Então, essas emoções, elas precisam ser vistas, precisam ser revividas, não da forma em que a gente se desequilibre, mas de uma forma que a gente possa fazer contato com o nosso sentimento mais profundo, com as nossas verdadeiras dificuldades, porque muitas vezes nos distraímos com dificuldades externas e ficamos achando que é só aquela dificuldade. Mas, na verdade, existe uma conexão entre aquela dificuldade que nos tira do sério, que nos deixa muito agitados ou que nos faz ficar doentes. Essas são sinalizações de que existe algo na alma que precisa ser revisto, que precisa ser equilibrado. Então, é preciso mergulhar nessas emoções que estão assim descontroladas. E esse mergulho,
embora não signifique a gente reviver em sofrimento, mas a gente perceber o sofrimento e tentar compreender como nos colocamos ali, como estamos agindo dessa ou daquela forma, nós precisamos, nesse mergulho, estar atentos para não nos envolvermos a ponto de perdermos novamente o equilíbrio. Mas não podemos pensar em cura sem pensar em mergulhar nessas emoções íntimas e profundas. A gente precisa fazer esse mergulho, porque a cura vem disso também. Vem da sinceridade que nós temos com nós mesmos, da capacidade que a gente conseguir sustentar, de olhar o nosso próprio desequilíbrio, de olhar a nossa própria dor, não como uma vítima, não como aquele que foi injustiçado, mas como alguém que provocou, por ignorância, por não compreender direito a situação, algo em si mesmo. E que, como provocamos algo em nós mesmos, nós também podemos corrigir o que está acontecendo. Então, o mergulho nas ondas, nas águas agitadas, é essa determinação de entrar em si mesmo e olhar o que nos mobiliza para a doença. O interessante também é imaginar que é algo que é vivido no início da parábola como algo externo. Ele tem que mergulhar naquelas águas agitadas. E note que em todo lugar ali só tem pessoas doentes. São coxos, paralíticos, cegos. Como é que essas pessoas vão conseguir mergulhar nessa água? É muito difícil, né? E tem que mergulhar sendo o primeiro. Ora, está todo mundo ali vigilante, aguardando. Então, imagine que disputa vai ser para essas pessoas conseguirem chegar em primeiro lugar nessa água, porque quem entrar depois já não fica mais curado, né? Então, a gente percebe uma questão que a gente, às vezes, se coloca numa situação em que a gente imagina que a nossa cura está ligada a algo externo, quando, na verdade, o externo é apenas uma representação do que nós devemos buscar interiormente. Por isso, Jesus chega, sem água nenhuma, e diz a ele: levante, pegue teu leito e vai. Ou, em outras traduções, levanta, pega a tua cama e anda. Então, ele diz: faça alguma coisa. É possível curar-se. Não é necessário encontrar em algo externo a sua cura, embora o externo também faça parte. Mas não está no externo, nas pessoas, no médico maravilhoso que aparecer, e no remédio fantástico que descobriram. Tudo isso faz parte, mas está muito mais dentro de nós, da nossa determinação de fazer alguma coisa por nós mesmos, da nossa determinação de reconhecer que existe em nós um Jesus, um Cristo interno, e que Ele pode agir em nosso favor, e que Ele pode nos curar, porque Ele sim tem autoridade, porque não nos percebe apenas como um corpo físico ou como uma personalidade temporária, mas sim como um espírito imortal, que tem qualidades que podem ser ativadas, e essas qualidades podem resultar na sua ativação em nossa cura, não só do corpo físico, mas da nossa cura espiritual, que é, na verdade, a grande cura para a qual nos preparamos quando estamos exercitando a cura do nosso corpo físico. Então, é preciso ter essa compreensão. E é isso que Jesus chama a atenção dele quando diz: levanta-te e anda, e leva teu leito, e caminha, e segue a tua vida. E nós vimos que muitas pessoas, quando adoecem, elas ficam paralisadas. Elas ficam iguais aos coxos e aos paralíticos ali, deitados, esperando que alguma coisa externa aconteça e os cure. Eles desistem da vida, eles não acreditam mais que possam continuar vivendo. Outras pessoas aceitam o desafio e não se fazem mortas, mas encontram formas de conviver com a doença enquanto buscam sua cura. Muitas vezes conseguem
Outras vezes não conseguem a cura talvez que desejassem, mas conseguem continuar vivendo, e vivendo com qualidade, e vivendo com integridade. Hoje é mais comum ter sempre essa proposta de qualidade, mas antes e em muitas pessoas hoje, a gente ainda encontra isso. No momento que chega o anúncio da doença, a pessoa paralisa a própria vida e fica à espera de que algo de fora realize a sua cura, quando, na verdade, esse é um trabalho nosso, interno. Precisaremos de ajuda externa, precisaremos de médico, precisaremos de remédio, tudo isso nós precisaremos. Mas o fator mais importante é que nós tomemos a decisão interna de continuar vivos, de encontrar novamente o equilíbrio que vai se manifestar sob a forma da saúde. Então, eles estão ali paralisados, esperando, aguardando. Esse homem mesmo, o personagem principal, né, da parábola, ele tem 38 anos, né, doente, aguardando a cura. 38 anos. Você imagina que uma pessoa ficar 38 anos paralisado, aguardando uma cura mágica, seja através de um remédio, seja através de um médico famoso, seja através de um médium curador, seja através do que for. Ele está paralisado 38 anos esperando. Mas esses 38 anos também não estão aí por acaso, porque eles correspondem ao tempo que os judeus esperaram para entrar na Terra Prometida, porque eles não podiam entrar, porque Deus dizia para eles que eles ainda estavam em pecado e que eles só chegariam lá depois que tivessem sido purificados. E a gente vê outra questão da doença. O mergulhar nas águas turbulentas de nossas próprias emoções exige tempo. E o tempo só diminui quando a gente tem consciência do que está fazendo. Quando a gente está dormindo, aguardando um milagre externo, demoramos mais no processo. Quando temos mais consciência, a gente consegue reduzir esse tempo. Então, existe um prazo para cada um, para que cada um possa se libertar da dificuldade que levou à doença. A gente precisa de um tempo para elaborar isso. Quanto mais cedo a gente se dispuser a fazer isso, mais facilmente a gente vai encontrar o equilíbrio de novo. Então, ele já tinha 38 anos, muito tempo também porque ficou parado esperando. Mas é preciso sempre um tempo, o tempo de fazer conexão, o tempo de novamente se perceber como espírito imortal. Porque vivemos nos percebendo apenas como personagens. Sabemos que somos médicos, professores, advogados, mães, pais, funcionário, dona de casa, empresário, pai. Temos vários papéis. Quando nós não podemos exercer nenhum deles, nós ficamos desesperados, porque ficamos sem saber quem somos. Eu estou acompanhando uma pessoa que fez uma cirurgia simples. A cirurgia foi complicada, mas não é nada grave. E essa pessoa, com um mês somente de licença, só é um mês de licença médica, né? Uma semana já tinha entrado em desespero, porque não trabalhava, aí ficava sonhando com o trabalho, eu não posso trabalhar, se sentia mal porque dependia dos outros, todo mundo tem que fazer as coisas para mim, que coisa horrível, e não sei o quê, já não sei mais quem sou. Aí a gente vê, a identidade estava unicamente focada nas atividades externas. No momento em que acabou a atividade externa, não se sabe mais quem se é. Isso é preocupante, porque nós precisamos desenvolver uma identidade espiritual. Nós somos espíritos imortais. O corpo adoece, o corpo termina, porque ele é matéria, mas o espírito é imortal. O espírito realiza, o espírito cura, o espírito nos aproxima do divino. E a gente esquece essa identidade. Então, muitas vezes, a gente vive tanto dessas coisas que não sabemos quem somos. E a doença, muitas vezes, vem para que a gente descubra. Vem para que a gente volte novamente a se conectar com a realidade.
porque pensamos que esse cotidiano é a realidade única. Ela é uma realidade também, mas não é a realidade verdadeira, digamos assim. Não é a realidade última. A realidade última é de quem veio antes dessa experiência, antes dessa personalidade provisória, que é nosso espírito, que foi quem programou essa experiência, que foi quem organizou esta vida na matéria. Então, ele, sim, é a realidade última. O divino, sim, é a realidade última. Todas as outras coisas são passageiras. As doenças se curam. O corpo se acaba e reencarna em outro corpo. Mas o espírito, ele está ali, realizando tudo isso. Todas essas coisas passam, mas ele permanece. Permanece vivendo todas essas experiências. Então, quando nos identificamos em demasiado com a personalidade transitória, com os papéis que realizamos, nós perdemos a nossa fé, nós perdemos a nossa consciência de que somos espíritos imortais. E aí entramos em desespero, porque o que é transitório e vai acabar. Então, a gente pensa que vai acabar também. A gente se sente profundamente ameaçado. E, na verdade, nunca vamos acabar, porque somos imortais. Então, é preciso que tenhamos em consideração essas coisas nos eventos da doença. É preciso tomar uma certa distância e poder mergulhar para encontrar o si mesmo. Aquele que nessa parábola está representado por Jesus, que diz, chegou o momento, não tem mais para que você ficar doente, levanta e anda. Não tem nada externo para lhe fazer andar, não. Tem você dizer a si mesmo que chegou o momento de estar curado. E chegou o momento de voltar ao equilíbrio. Não precisa ficar esperando, sentado, vazio, aguardando, porque às vezes o corpo pode não melhorar, mas a alma segue realizando. E às vezes encontra mais qualidade do que muita gente saudável. Presas em angústias, em desespero, estão muito mais doentes. Tem aquele filme que eu não me lembro o nome agora, me parece que é Meu Dedão Esquerdo, ou Meu Dedão do Pé Esquerdo, em que o homem é tão limitado, mas ele escreve um livro digitando numa máquina, né, naquela época de digitação, né, de datilografia, como chamava, com o dedão dele. Então, apesar de estar doente, ele não deixa de viver, porque quem está doente, limitando ele, é o corpo físico. A alma está precisando da experiência, de alguma forma está doente, mas ela não se abandonou à doença, ela continuou realizando. Então, o convite ali, quando Jesus corta daquele homem aquela espera paralisante, né? Aquele abandono à doença, Jesus diz para ele, nós podemos, e diz para todos nós, a responsabilidade é nossa. Mais adiante, quando ele encontra ele no templo, ele ainda diz, você está são, mas não voltes a pecar, porque pode te suceder o pior. E aí a gente vai observando que existem instruções para a cura. Não é simplesmente curar-se, não é simplesmente encontrar o remédio, não é simplesmente encontrar o médium, não é simplesmente encontrar um tratamento. É preciso curar-se, responsabilizar-se pelo seu equilíbrio, para não voltar a adoecer, para não voltar a necessitar novamente de ir em busca desse equilíbrio. E aí Jesus diz para ele, levanta-te e anda, e ele levanta, né? Pega o leito dele, já conseguiu a cura, e de repente ele encontra um judeu que diz para ele, você não pode pegar o seu leito, porque hoje é sábado. Que os judeus tinham muita preocupação, e acredito que ainda tenham, com as leis dele, né? As leis humanas. Então dizia, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Então todo mundo tem que descansar no 7º dia. Então, em tese, o homem não podia ser curado, tinha que se esperar, se ele não morresse, ele tinha que esperar até domingo para ser curado. E não podia levantar a própria cama. E ele fica desorientado quando perguntam a ele, você não pode levantar o seu leito. E nós ficamos assim também. Quando finalmente nós conseguimos nos curar, o coletivo, muitas vezes, chega para a gente e começa a criar dúvidas a respeito daquilo.
Não, mas ninguém se cura assim tão fácil dessa doença. Você está enganado. Cuidado. Pode voltar, eu conheço não sei quem que voltou. E são conversas enormes, né? Trazendo histórias de outras pessoas. Como se as histórias de outras pessoas coubessem na nossa vida. Cada um é o que é, cada um tem a sua própria experiência. E aí a gente fica desorientado. E em vez de aceitar a nossa cura, a gente começa a duvidar dela. Será que foi isso mesmo? Será que não vai voltar essa doença? Será que eu não devo fazer isso? Será que eu não devo fazer aquilo? E começamos a duvidar da nossa própria conquista, da nossa própria cura. E aí, desorientado, ele não sabe o que fazer. E o coletivo volta-se para ele novamente e pergunta: e quem foi que te curou? Como se precisasse um nome. Os nomes são necessários na nossa experiência aqui na Terra. Na nossa experiência com o divino, eles não são necessários. Os espíritos de luz, aqueles espíritos esclarecidos, de fato evoluídos, eles trabalham em equipe, cada um deles assume o mesmo nome. Um representante de Dr. Bezerra de Menezes que trabalhe com ele pode se apresentar em qualquer mediúnica como Bezerra de Menezes, assinar por ele, porque tem autorização, porque eles todos vibram na mesma harmonia. Não tem importância o nome. No plano espiritual não tem importância o nome, tem importância a vibração, a qualidade vibratória. Mas aí vem o humano, que tanto é o externo das pessoas nos provocando, quanto também está na nossa mente, nas nossas dúvidas, na nossa falta de fé. E a gente quer saber também quem foi que me curou, o que foi. Aí alguém chega e diz assim: olha, eu estava tomando remédio há tanto tempo que eu acho que foi o remédio que começou a fazer efeito. Não foi meu tratamento, não foi minha oração, não foi minha meditação, não foi Jesus que me apareceu. Eu estou achando que foi o remédio. Ou então, eu não sei, eu estou na dúvida. Porque como eu também estava tomando remédio, como eu também fiz isso e aquilo, e tem gente que se confunde em atendimentos, né? Porque vai a vários. Na busca do externo, vai a vários centros, igrejas, tudo vai. No final, quando se cura, se pergunta: quem foi? Não sei, eu ia para todos os lugares. Isso é uma desorientação. A gente precisa saber que quem nos curou foi Deus. Quem nos curou foi o divino em nós. Foi a nossa força interior. Porque quando a gente duvida disso, a gente perde a conexão. A gente entra em dúvida e em confusão. E dúvida provoca angústia, provoca ansiedade. Ansiedade e angústias, angústia afeta a saúde. A gente entra novamente em desequilíbrio, ao invés de a gente voltar para a nossa harmonia. Então, precisamos nos cuidar com relação a isso. Uma vez curado, precisamos ter a certeza de que foi Deus que nos curou, porque isso nos mantém num padrão vibratório. Vamos continuar mantendo o nosso equilíbrio, porque a espiritualidade está presente e vai assistir a nossa companheira. E nós podemos ajudá-la vibrando, porque é o nível vibracional que permite aos espíritos de luz trabalharem e ajudarem a pessoa. Certo? Então, o que acontece? A gente vai elaborando as nossas situações, as nossas dificuldades, mas sempre com o propósito e a certeza de que existe algo superior em nós, mais do que a nossa personalidade transitória. De que Deus habita e age em nós toda vez que nós damos oportunidades ao divino. Se damos essa oportunidade, ele age. E a nossa tarefa evolutiva é exatamente fazer essa conexão de novo. Uma conexão consciente. Consciente do que somos, de quem somos e do que podemos. André Luiz diz, quando ele fala de casa mental, que no nível superior da nossa psique, nós temos um nível superior, estão armazenadas todas as qualidades divinas que existem em nós. Apenas precisamos acessá-las. E às vezes acessamos, sem querer,
num dado momento, num momento de aflição, mas não conseguimos sustentar. Mas se nós evocarmos essas qualidades através da oração e da fé, através da leitura edificante, nós vamos conseguir agir nesse padrão. E de tanto agir nesse padrão, ele vai se tornar rotineiro para nós. Da mesma forma que hoje, nós agimos rotineiramente no padrão da doença, da dor, do sofrimento, de achar que precisamos de situações difíceis para melhorarmos, para nos equilibrarmos. Nós precisamos mudar essa qualidade vibratória. E a gente muda quando a gente acessa níveis mais altos de consciência. E a gente precisa sustentar, como precisamos sustentar nossa cura. Por isso Jesus diz, não tornes a pecar. E o que é pecar? Na tradição mais antiga, na interpretação mais antiga, pecar é errar o alvo. É você atirar em direção ao que você deseja e atingir outro lugar, por falta de experiência, porque no momento não conseguiu. Então, nós, na verdade, quando pecamos, erramos o alvo. O alvo é a nossa evolução. O alvo é o encontro com Deus. Nós, às vezes, nas nossas experiências, erramos o alvo. Precisamos desse exercício. Não podemos parar de tentar acertar o alvo. Com o tempo, a gente adquire habilidades especiais e vamos cada vez mais atingindo esse alvo que nós tanto desejamos. Mas isso exige de nós uma entrega, uma dedicação a esse trabalho. E no final, quando a gente vê que esse homem está curado, com todas essas dificuldades, que é de sustentar a própria cura, a gente descobre ainda que um grupo se forma em torno contra exatamente o processo de cura. Então, a gente observa que depois de todo o processo de cura consolidado, o entorno, o coletivo, se manifesta, né? Aí na forma dos judeus, porque eles começam a querer matar Jesus. Porque Jesus cometeu duas coisas que para eles era um grande atrevimento. Primeiro, curar no sábado. Tinha dia marcado para cura, dia de sábado a pessoa não pode ser curada. Então, isso é quando a gente se apega demais a normas. Às vezes, são até normas religiosas. Só que a gente precisa entender que no nosso processo interno, sincero, de cura, nós temos que saber que existem momentos em que não dá para seguir a norma. Se a gente estiver sinceramente envolvida, a gente vai saber que, às vezes, o coletivo não vai se aplicar ao meu caso pessoal, à minha particularidade. Na maioria das vezes cabe, mas às vezes não. Então, foi criado uma celeuma apenas porque era sábado. Como se alguém precisasse esperar até o dia seguinte. Como se o dia tivesse importância para a pessoa ser curada. Então, às vezes, em torno da gente, se movem essas pessoas, né? Com dificuldades, que querem questionar, que querem diminuir a nossa fé, questionando por besteira, por coisas pequenas. Isso não pode, aquilo não pode, quando não é verdade. A essência é o encontro sincero com o divino. E a segunda coisa que eles não aceitam é Jesus chamar Deus de Pai. E dizer que Deus age até hoje, que ele também. Então, eles deduzem que, além de chamar Deus de Pai, Jesus se faz igual a Deus. E, de fato, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Em outro momento do Evangelho, Deus, ele vai dizer para os apóstolos, vós sois deuses. Ele vai anunciar isso para todo mundo ouvir. Então, isso incomoda uma tradição religiosa que tem uma hierarquia e que funciona através da hierarquia. Que tem Deus como um pai, mas aquele pai que castiga, aquele pai que pune, principalmente o outro como inimigo externo. É um pai que diferencia os filhos. Mas Jesus, quando chega, ele vai fazer o oposto. Porque ele vai dizer uma coisa que antes não tinha sido dita ainda, que é amai os vossos inimigos. Porque todo o resto você encontra no Antigo Testamento. Só não encontra essa orientação de amar
os inimigos. Porque isso muda tudo. Muda toda a história. A vida de uma pessoa que se dedicar a amar seus inimigos, ela se transforma. Porque muda completamente. Porque, de repente, todos somos irmãos. Não existe o meu inimigo, aquele que está fora de mim. O que existe são irmãos. Uns mais ignorantes, outros menos ignorantes. Uns rebeldes, outros menos rebeldes. Mas somos todos irmãos. Então, é importante, no processo de cura, é o empenho pessoal. Segundo, uma ligação íntima com o divino em si. Claro que precisamos de orientações externas, que precisamos de práticas externas, ir ao centro espírita, ir à igreja católica, ir à Umbanda, dependendo de cada religião, de cada um. Mas nós precisamos, através dessas experiências religiosas, conectar o Deus em nós. Porque esse é o objetivo de toda religião. Não é ficar ouvindo o que eu digo, não é ficar ouvindo o que cada um interpreta, mas é através da audição de cada um, poder fazer conexão com o seu divino e ouvir a própria voz do seu próprio Deus interno. Feita essa conexão, é preciso sustentá-la. É preciso ter a condição de dar força a esse movimento e transformar ele numa prática pessoal, que não se iniba com qualquer costume que esteja sendo violado de alguma forma. Que não desista nem sucumba a nenhuma análise externa. E, principalmente, que não sucumba às nossas próprias divisões internas. Porque dentro de nós também há vários aspectos nossos paralisados, coxos, cegos, vítimas de experiências, às vezes, de outras vidas, de nossa infância, que nós ainda não olhamos, e que também ajudam a nos paralisar, porque estão com medo. Porque quando a gente tem fé, uma parte da gente puxa a gente para trás, dizendo, isso é bobagem, não vai adiantar nada, você está ficando doida. Todas essas coisas que surgem. Então, a gente vai precisar sustentar. E a forma de sustentar é vitalizar a fé. Porque, como diz lá no Evangelho, né? Senhor, eu tenho fé, mas aumentai minha fé. Então, fé, às vezes, a gente não tem bastante. Mas, como nos ensinam os Espíritos, fé é uma coisa que pode ser conquistada. Você pode até sentir que sua fé é fraca, mas você pode se dispor a desenvolvê-la. Alguns racionalmente, outros através do sentimento. Mas o importante é que a gente vigie a nossa fé, para que possamos ser autores da nossa cura e da nossa cura definitiva, que é a cura não só de um corpo físico, que tão pouco importa, né? Como Jesus diz, um dia no outro será lançado ao fogo, com as ervas. Da mesma forma, nosso corpo estará conosco durante um tempo, mas ele não é eterno. Mas a nossa alma é. Nós, enquanto espíritos, somos eternos. A gente precisa olhar para o que é eterno, porque o eterno sustenta o que é temporário e sobrevive ao que é temporário. Passa o que é material, permanece o que é eterno. Então, que Jesus nos abençoe sempre e que cada um de nós possamos, neste momento, e quando entrarmos no salão, né, para realizar a nossa cura pessoal, ter o nosso empenho pessoal, a nossa fé, e escutar a voz do nosso Deus interno, nos orientando e nos sustentando no nosso processo de cura e também, muitas vezes, na ajuda à cura daqueles que amamos. Boa tarde a todos e que Jesus nos abençoe.